Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais um estudo, mais uma semana de estudo do livro O Homem Integral, autoria de Joana de Ângeles. Estamos estudando o segundo capítulo desse livro. O segundo capítulo vai nos dar seguros roteiros, né? Então, na verdade, o que nós temos aqui é estranhos rumos, seguros roteiros. Nós já conversamos sobre homens aparência. Homens aparência foi a primeira parte desse capítulo. Acabamos a semana passada o assunto fobia social e agora essa semana vamos iniciar uma sessão que chama ódio e suicídio. Então aqui, gente, nós temos duas coisas, dois conceitos trabalhados juntos, porque tem um conectivo E, né? Qual é a relação, então, será que Joana vai fazer do ódio e do suicídio? Que será que nós podemos compreender disso? E vamos aguardar o que nos espera, porque a mentora, Joana de Ângeles, tem um conhecimento muito grande e profundo. Então, com certeza, ela vai trazer para nós elementos que vai nos fazer refletir sobre nós mesmos. Então, vamos começar? Herdeiro de si mesmo, carregando no inconsciente as experiências transatas. O homem não foge aos atavismos que o junge ao primitivismo. Embora as claridades arrebatadoras do futuro, chamando-o para as grandes conquistas. Então, olha só que profundo que Joana já começa trazendo. Ela está dizendo aqui que o homem é herdeiro de si mesmo. Então, nós trazemos em nós as nossas experiências do passado. Esse eu, essa persona do presente, é um somatório das personas de passado. Nós somos a resultante daquilo que fomos e vivemos, ou seja, de todas as experiências que vivenciamos. E o homem, ele fica preso, é isso, o junge, né? Tá preso ao seu primitivismo. Lembre-se, na escala evolutiva, nós temos o reino nominal, que é o no qual nós estamos, porém o homem terreno, ele está nesse reino nominal porque já despertou a consciência, porém tem livre-arbítrio limitado, mas ainda essa consciência não está tão ampla. Então, o reino nominal do homem terreno está mais próximo do animal que da angelitude. Então, nós temos uma grande escalada. Então, nós ainda estamos presos ao nosso primitivismo, nesse sentido, não no sentido pejorativo, mas no sentido que nós sim ainda estamos amarrados a questões que nós precisamos nos desvencilhar, porque isso está onde? Nos prendendo através do nosso inconsciente. O que nós precisamos fazer? Levar luz para trazer isso para o consciente poder ser trabalhado. E aí ela vai dizer aqui no final, né? Embora as claridades do futuro. Então, nós estamos no reino hominal, muito ligados ainda ao reino animal. Porém, qual é a promessa do Cristo? Né? Cristo veio nos dizer que tem grandes projetos para nós e que nós seremos o quê? Deuses, ele quis dizer, nós chegaremos numa escala evolutiva muito grandiosa, anjos, né? Chegaremos no reino angélico, isso é nosso futuro. Então, apesar desse chamamento do futuro, apesar dos grandes projetos que Jesus veio nos trazer, que espera de nós, nós ainda estamos presos no primitivismo.
É isso que ela está dizendo. Vamos ver o que é necessário fazer. Olha lá. Liberar-se do forte cipoal das paixões animalizantes para os logros da razão é o grande desafio que tem pela frente. Então, basicamente, isso que a gente estava comentando. Nós ainda estamos presos nas paixões que nos ligam aos instintos, ao reino animal. Agora, nós temos como objetivo desenvolver a razão, mas é um grande desafio. Muitas vezes, em situação complicada, nós falamos assim, mas eu agi sem pensar, né? Quantas vezes a gente se pega falando isso? Nossa, naquele momento assim, momento de raiva, por exemplo. Você fala, nossa, eu fiz, mas eu fiz sem pensar. O que é se fazer sem pensar? Na verdade, ninguém faz sem pensar, né? Mas quer dizer que foi tão instintivo, porque você pensou, mesmo que rapidamente você pensou, mas não passou pelo crivo da razão. Eu devo fazer isso? Isso vai ser bom para mim? Isso vai ser bom para o outro? Por isso que aquela técnica da psicologia de que quando a gente passar por uma situação, a gente respirar fundo, contar até 10, esperar esfriar, é a melhor recomendação. Por quê? Porque aí a gente pode ter tempo para tomar melhores atitudes. Pode, aí vai colocando a cada um aí na cabecinha para poder pensar. Quando é que isso aconteceu comigo? Aconteceu uma situação dessa em que a raiva subiu ou qualquer outro sentimento, e aí isso oblitera o meu pensamento e eu reajo simplesmente. E você não é exceção. Por que você não é exceção? Nós sabemos que o corpo humano, esse ser humano versão... Eu tenho que fazer a conta, gente. Tô lembrando do livro do Emmanuel, sabe? A Caminho da Luz. Ele fala as versões. Então, ele fala da primeira raça, segunda raça. Se eu não me engano, nós somos a quinta. Acho que é isso. Depois alguém me corrige aí na nossa conversa posterior. Então, a versão 5.0, né? A gente fala tanto do 5G, né? Que é a versão 5 da internet móvel, mas nós também estamos na nossa versão 5. E, segundo as estimativas de Emmanuel, nós vamos ter mais 2 raças dentro dessa programação, tá? Não significa que depois da 7ª raça o mundo vai acabar, não, é que nós vamos acabar, não, nós somos eternos. Mas a gente precisa lembrar que o orbe também evolui, que tudo evolui. Então, o planeta ele tem um ciclo. E o que está programado? Que eram 7 raças dessa humanidade, tá bom? E aí depois a gente vai evoluir de outras formas que por hora não nos convém especular. Mas o que eu quero dizer é que nessa versão da 5ª raça, que está para ser mudada, a gente sabe que na transição planetária a gente vai ter uma mudança também, né? Claro que isso lá, como a própria Joana diz, lá para o 3º milênio. Mas enfim, essa versão que eu quero dizer é o seguinte: nós temos um dispositivo biológico mesmo no cérebro, o nosso filtro é muito rápido. Então por isso que nós somos reativos. É muito rápido, sabe aquela história do bateu, levou? Né? Bateu, levou, é rápido, ou seja, não paro para pensar. Então o ideal é que a gente tivesse um dispositivo biológico que nos retardasse um pouco a reação, porque a gente poderia ter mais tempo para refletir sobre se aquilo seria útil ou não. É lógico que provavelmente esse dispositivo de reação rápida, ele foi projetado para que a gente pudesse sobreviver biologicamente, mas do ponto de vista espiritual, das consequências morais da nossa atitude, o ideal é que a gente tivesse um retardo nas ações, e isso até onde, né, eu vou pescando aqui e ali nos livros, vai ser projetado para a próxima raça, para nossa próxima versão.
ter mais tempo de pensamento. Por quê? Porque quando eu sou introspectiva, alguns de nós a gente já vê que são mais lentos mesmo, né? Então talvez já seja até uma evolução. Pensam mais, refletem mais sobre o que vai fazer. Mas o que nós temos como conclusão aqui, e junto com a leitura que Joana está nos trazendo e suscitou esse assunto, é a maioria de nós, a grande massa, nós estamos mesmo, temos como desafio partir para essa razão, pensar mais. É um desafio que temos pela frente. Aí ela continua. Onde quer que vá, encontra-se consigo mesmo. E não é assim? Nós não vivemos muitas vezes fugindo de sabe-se lá o quê? E na verdade, naquilo que a gente foge, para onde quer que a gente vá, a gente encontra as mesmas situações. Aí pega outras pessoas, um lugar diferente, mas você vai ver que a situação ela vai com você, por quê? Porque você tem uma marca magnética, você vai atrair aquilo que você necessita. Então, para onde quer que você vá, você vai se encontrar com você mesmo. Portanto, é urgente que a gente se conheça, saiba conviver bem conosco mesmo. E é esse o grande sentido dessa nossa era, nessa época que a gente está vivendo, de olhar para dentro de si, reconhecer-se, amar-se, entender-se, para que a gente possa avançar. Então, o avanço agora não está no externo, o avanço está na compreensão do interno. Por quê? Porque onde quer que você vá, você vai encontrar consigo mesmo. Até na convivência com o outro, quando você olha para o outro, você está vendo no outro aquilo que a natureza quer mostrar que está em você. A sua evolução socioantropológica é a história das contínuas lutas, em que o artista, no caso aqui o espírito, arranca do bloco grotesco a matéria, as expressões de beleza e grandiosidade que lhe dormem imanentes. Aqui, gente, me veio uma figura mental, a hora que eu li isso aqui. Então, vamos fazer essa figura e depois eu leio de novo. Não sei se vocês já viram um artista que trabalha com, vamos pensar, uma estátua grega, a Vênus de Milo, que ficou famosa, ela não tem os braços, mas ela teve braço, né, na época em que ela foi feita. Então vamos pensar nas estátuas gregas ou então nessas produções da Renascença. Então nós temos grandes estátuas, né? Por exemplo, tem uma estátua da Renascença, que é o rei Davi, né? Davi de Michelangelo, que é lindo. Então, enfim, era bom que a gente tivesse imagem aqui, mas eu não vou ter tempo para mostrar para vocês. Depois vocês vão lá na internet e vejam o Davi, por exemplo, ou a Vênus. Então, veja, aquilo ali, aquela estátua, com aquela perfeição de formas que o artista ele pegou o cinzel, né, e ele foi tirando lasquinha por lasquinha do que? Da pedra bruta. Então vamos supor que a estátua é de mármore, uma pedra, então ele tinha um bloco de mármore. Então onde a pessoa comum vê simplesmente um bloco de pedra, o artista que já tem na mente o que ele quer fazer, ele vê o quê? Ele vê o projeto, ele vê o que aquilo vai ser feito. Então ele começa trabalhando aquela pedra, dia após dia, lascando aquela pedra, lixando aquela pedra, para chegar naquilo que ele projetou. Então olha a relação, e aí sai uma obra de arte, né? Linda, maravilhosa. Quando você olha o Davi, do Michelangelo, você vê a perfeição das formas, dos músculos, é incrível como que ele conseguiu fazer aquilo ali, né? Moldar, tirar, extrair do bloco aquela perfeição, aquela obra de arte. Então estava ali dentro do bloco, o que eu quero dizer é aquele bloco de pedra, a estátua estava ali dentro, precisava do quê? Do artista para retirar o excesso. Vocês concordam comigo?
a obra já está ali, mas o artista faz o quê? Tira o excesso, tira o que sobra. E assim é na nossa evolução. Aí ela fala evolução socioantropológica, ou seja, nossa evolução enquanto ser que convive com os outros, construindo essa história na interação com os outros. É contínuas lutas. Então, é como se fosse a matéria é o bloco de pedra bruta, mas o artista, que é o espírito, que já sabe qual vai ser o resultado final, porque o resultado final vai ser uma obra grandiosa e bela, que está lá dentro da matéria, a matéria precisa ser lapidada. Precisa retirar os excessos para que surja a obra de arte. Quem faz isso? O espírito. Então, eu gostei muito dessa analogia que Joana faz para a gente entender como a nossa evolução no meio social vai tirando essas lascas do bloco de pedra até que vai forjar a obra de arte final, que vai ser a matéria que nós vamos usar para um espírito, quanto o espírito ele vai moldando o seu veículo, na verdade é isso. Então esse veículo ele vai melhorando de acordo com a necessidade do espírito, que no caso aqui faz a função de artista. Vou ler mais um pouquinho, deixa eu só subir para vocês. Os mitos de todos os povos na história das artes, das filosofias e das religiões apresentam a luta contínua do ser libertando-se da argamassa celular, arrebentando algemas para firmar-se na liberdade que passa a usar agressivamente no começo, até converter-se em um estado de consciência ética planificador, carregado de paz. Então, olha, quando você libera a fera, porque é isso, né? Você tem uma fera presa. Então, é isso que está dizendo dos mitos aqui. Você tem uma fera presa. Quando você libera a fera, essa liberdade ela vai utilizar de forma agressiva no começo. É assim conosco. Nós, quando tivemos de posse do nosso livre-arbítrio, não sabíamos muito bem o que fazer com ele. E aí fizemos com ele algumas escolhas errôneas. Então, as nossas escolhas, o uso que a gente fez da liberdade, acabou prejudicando a evolução do outro, porque lembra que a evolução socioantropológica, então é no convívio com o outro. Então, nesse convívio com o outro, algumas escolhas que eu fiz nesse início agressivas causaram para mim o que os orientais, os hindus chamam de karma, ou seja, uma carga energética que eu vou precisar ressignificar na matéria por conta desse começo sem freios. Entretanto, conforme nós vamos avançando na experiência, nós vamos percebendo que certas escolhas não nos convêm, que certas escolhas eu já sei que não vai resultar num bem, que eu vou ter que ser responsável por aquela escolha. Então, aí, intuitivamente, a gente já começa a fazer melhores escolhas. Claro, eu começo a fazer melhores escolhas hoje, mas será que eu ainda tenho que me haver com escolhas do passado? É isso que ela começa falando, que nós somos herdeiros de si mesmo, que no inconsciente nós trazemos as experiências transatas. Que muita gente diz assim, nossa, eu me converti, eu rezo tanto, e quanto mais eu rezo, mais problema aparece. E então, que bom que agora você está despertando a tua consciência. Quer dizer que você vai começar
a semear no seu caminho sementes de flores e de frutos. Mas quando é que essas sementes vão brotar? No futuro. Porque agora você está colhendo aquilo que você plantou no passado. E às vezes o que você plantou no passado foram cactos, espinheiros, né? Então a gente precisa lembrar disso, que nós temos que nos haver com as escolhas que fizemos. Mas que a partir de agora as escolhas podem ser melhores, mais conscientes, usando nossa liberdade, que foi um dos temas do capítulo anterior, de forma consciente e, portanto, a nosso favor e não contra nós, que muitas vezes, numa atitude egocêntrica, nós queremos fazer aquilo que queremos, do jeito que queremos e causamos para nós dores. Então, hoje, a chamada de consciência é olhar e pensar: eu posso fazer? Posso, mas eu devo fazer? Isso vai ser bom para mim? Isso vai ser bom para aquelas pessoas que estão envolvidas nessa situação? Porque se a resposta não for satisfatória de ser bom, então não faça. Vamos trazer o Cristo para a nossa vida e entender o que ele faria nessa situação, porque o Cristo pode ser um ótimo conselheiro, como nos diz Joana lá no livro anterior. Jesus e a Atualidade, lá na introdução, ela diz que nós precisamos de Jesus descrucificado. Nós precisamos de Jesus como um excelente terapeuta que ele é. E esse é o objetivo da série psicológica, trazer a terapia do Evangelho para nossas vidas. Eu vou parar por aqui e a gente continua. Não chegamos ainda em nenhum dos temas, né? No ódio e no suicídio, mas ela vai chegar. Ela está preparando o caminho para entender que nós temos experiências anteriores, que nós temos que nos haver com a nossa responsabilidade, que nós somos uma pedra bruta sendo lapidada, que o nosso futuro é glorioso, que nós vamos chegar no reino angelical, mas que nós temos um caminho a percorrer, porque nós temos um passado e precisamos nos haver com essa responsabilidade. Espero que vocês tenham uma ótima semana, reflitam sobre aquilo que a gente tá lendo aqui, que esse é o objetivo, trazer para a consciência. Principalmente eu fiz as perguntas aí no meio, né? Em que momento eu agi mais com a emoção do que com a razão, para que a gente possa continuar fazendo o estudo do texto da mentora, de maneira a trazer para nós mais luz para esse inconsciente. Tenha uma ótima semana, até mais!